Fazemos contato com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado. Bom dia, Rosemary. Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Rosemary, para a gente começar a fazer esse desenho do cenário político de 2020, a gente já teve aí o presidente Jair Bolsonaro dizendo que a reforma tributária vem depois da reforma administrativa, contrariando o que disseram os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, a respeito do assunto. Para eles, na verdade, a reforma tributária é prioridade. Você acha que 2020 isso já aponta que a gente vai ter uma relação complicada do Planalto com o Congresso Nacional mais uma vez? Acho que sim, acho que essa relação se mantém, né? Até alguns cientistas políticos no ano passado chegaram a dizer que nós estávamos vivendo uma espécie de um parlamentarismo branco, né? Então, nosso regime é um regime presidencialista. Eu acho que não chega tanto, mas, de fato, nós vimos em vários momentos uma queda de braço entre o governo e o Congresso. Mas também gostaria de chamar a atenção que a atual composição do Congresso, que é uma composição que tem o presidente tem uma base de apoio importante, mesmo assim, nos momentos em que eram importantes para o governo, como a reforma da Previdência, ela votou com o governo. Então, é uma relação muito complexa essa, em muitas outras medidas ela vota em desacordo com o governo, em algumas medidas cruciais ela também, em medidas como a reforma da Previdência, que eu considero uma das questões mais antipopulares que nós tivemos aprovadas no ano passado, quer dizer, no fundo é uma espécie do fim das aposentadorias mesmo. Então, eu acho que essa relação vai ser turbulenta, continuará assim neste ano. E eu já vi avaliações também, como o governo conseguiu aprovar a sua principal pauta, que era justamente a reforma da Previdência, que muitos parlamentares podem aproveitar para tentar colocar em prática ali no Congresso Nacional a chamada agenda moral, né? Agenda de costumes, que na verdade não é só moral e de costumes, porque ela se relaciona a várias áreas, a educação, a própria saúde. Mas você acredita nisso, professora? Quer dizer, de repente, porque passou o mais difícil, que era a reforma da Previdência, agora, ainda mais em ano eleitoral, alguns parlamentares possam aproveitar a visibilidade que determinados temas dão para tocar essa agenda moral? Eu acho que sim, acho que de certa forma eles podem tentar, não digo que terão êxito nisso, evidentemente, né? Nós já vimos, por exemplo, que várias questões em relação à educação no ano passado, que é a área que eu atuo, teve manifestações e o governo teve que reajustar a sua proposta. Então, eu acho que também não tem esse poder tão absoluto, mas por que é importante? Num momento eleitoral, essas pautas são as que mais atraem e as que a gente poderia dizer em que os eleitores têm uma clareza maior do que está acontecendo. Então, por exemplo, previdência é um assunto muito complexo, complicado, né? Eu, por exemplo, que não sou dessa área, tem coisas que eu tenho dificuldade de compreender. Então, imagina a população que está distante disso. Agora, uma pauta como, por exemplo, o aborto, né? Que frequentemente é tirado do eixo da saúde pública, porque o aborto, a discussão sobre aborto deveria estar nesse campo. Milhares de mulheres morrem no nosso país por abortos feitos em condições absolutamente inadequadas, mas esse apelo à vida, né, é uma questão que fica mais clara, é uma pauta mais evidente para as pessoas. E, claro, no momento eleitoral, em que questões do campo das emoções, a gente tem visto muito isso na política, né? O quanto as questões subjetivas ganham um destaque. Então, certamente se
preparar, né, colocar algumas dessas questões para tentar mudar algumas das nossas legislações. Vamos ver como que isso vai prosseguir, né? Então é possível, dentro desse contexto, que as eleições municipais, que em geral o contexto local, as questões ali de cada cidade acabam predominando de uma forma bastante significativa, essas questões podem dar lugar justamente a outros pontos, ou seja, a gente ter uma campanha mais nacionalizada, professora? Eu acho que mais do que inclusive outras, nós sempre costumamos dizer que a eleição municipal, como no nosso país nós temos eleições a cada 2 anos, né? Porque tivemos aí em 2018 presidência, Câmara, Senado, governadores, deputados estaduais e agora vamos ter eleição para prefeito e vereadores. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que, assim, infelizmente, esse momento tão oportuno de discutir melhor os problemas de cada uma das cidades, ele é pouco aproveitado pela política. Por quê? Porque essa eleição ela vira uma espécie de plebiscito do governo. Ou seja, nós vamos estar em outubro há quase 2 anos, há quase a metade do mandato, né, do atual presidente, e aí as urnas podem dizer, com apoio a candidatos que estejam alinhados com o programa do presidente da República, as urnas podem dizer sim e as urnas podem dizer não, não gostamos desse encaminhamento na política. Então, é por isso que essa eleição ela vai ser ainda mais nacionalizada do que as outras. Por quê? Porque nós, desde a eleição de 2018, nós mudamos um campo de discussão política no nosso país. A eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, ela é um divisor de águas do ponto de vista da política nacional, à medida em que nós vínhamos implementando uma série de pautas ligadas a políticas públicas, a políticas sociais, e isso foi interrompido por uma série de questões. Não dá para nós fazermos aqui uma análise desse processo eleitoral tão complicado que vivemos em 2018. Então, eu acho que o que nós vamos estar vivenciando é essa nacionalização ainda mais, o que é lamentável, porque nós temos tantas coisas importantes para discutir sobre as nossas cidades e corremos o risco de não aproveitarmos essa oportunidade. E corre-se o risco também de serem campanhas deseducativas, porque provavelmente diversos pontos que vão ser discutidos ali sequer são da alçada municipal, seja do prefeito ou seja da Câmara de Vereadores, né, professora? Isso é gravíssimo, inclusive porque, assim, acho que para o cidadão comum, a eleição ela deveria ser um processo de ampliação do conhecimento da política. Quer dizer, assim, é por aqui que eu vou dizer assim, olha, esse imposto que você está reclamando, ele não é um imposto municipal, ele é um imposto estadual. O Estado cuida de tais e tais atribuições da política pública, o município de outras e a União de outras. Então, quer dizer assim, o processo de desinformação, ele é um processo que ele não permite a ampliação da cidadania. Ou seja, o que significa isso, né? Eu pago IPTU. O IPTU é o imposto municipal, é um imposto para manutenção de uma série de coisas da nossa cidade, né? Então, é entender o papel do IPTU na vida cotidiana nossa e poder dizer, senhor prefeito, senhores vereadores, por que não pegar essa verba e fazer isso, isso, aquilo? Eu não posso fazer isso com um tributo estadual ou nacional. Por quê? Porque não é da alçada municipal. Então, eu acho que assim, você tocou num ponto muito importante, quer dizer assim, além dessa
de não utilizar o momento eleitoral como a gente poderia chamar uma pedagogia política, né? Nós também corremos um outro risco, que já vivemos isso na eleição de 2018, que é a profusão do que alguns chamam de fake news, eu vou chamar aqui de desinformação, porque não é só mentiras, mas é isso, o imposto existe, mas esse imposto é de outro campo, né? É do campo estadual. Então, os eleitores precisam compreender essas dimensões, inclusive para saber onde reivindicar os seus direitos, onde podem propor medidas que possam transformar a vida cotidiana das nossas populações. Então, eu acho que esse é um outro cuidado que nós vamos ter que estar muito atentos. Espero que a imprensa acompanhe efetivamente isso, porque uma política com base na desinformação, uma política com base na mentira, ela é uma política que ela não promove a cidadania, ao contrário, ela retira a cidadania e ela retira o espírito democrático de um país, de uma cidade. Agora, voltando para o Planalto, o Datafolha divulgou recentemente uma pesquisa com ranking com grau de prestígio de figuras políticas e pontuando a lista o ministro da Justiça Sérgio Moro e o ex-presidente Lula, com o presidente Jair Bolsonaro ficando abaixo. A gente sabe que, na verdade, sem o lavajatismo, eu nem falo da Operação Lava Jato em si, mas da espécie de ideologia que foi desenvolvida a partir dali, né, com louvor à cultura punitivista, o bolsonarismo talvez sequer chegasse à presidência da República. Mas você enxerga o risco da divisão entre essas duas figuras, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro? O ministro da Justiça começa a fazer uma sombra sobre o presidente nessa base do eleitorado dele? Sem dúvida, eu acho que assim, você está mencionando essa última pesquisa, mas já tivemos uma pesquisa anterior, feita também pelo Datafolha, que colocava que o ministro Sérgio Moro é o ministro mais bem avaliado do governo. Poderíamos, inclusive, discutir isso, quais são as grandes medidas. Na verdade, não estão avaliando a atuação do Sérgio Moro, mas é a figura que ele constituiu com o lavajatismo. Acho que esse é um debate importante para nós. E ele já saía mais popular que o próprio presidente. O que é novidade nessa pesquisa? Essa pesquisa faz um levantamento, eu não me lembro agora exatamente, mas uma série de personalidades políticas, uma série de personalidades públicas, entre elas o ex-presidente Lula. E o que chama atenção com toda a campanha de mentira, de desinformação, toda a suspeição em torno da Lava Jato, o ex-presidente Lula estar em segundo lugar, com 3 pontos a menos que o Sérgio Moro e acima, né, de Jair Bolsonaro. Então, eu acho que tem a relação entre Moro e Bolsonaro, ela é uma relação que vem num que a gente poderia chamar de bate-a-sopra, né? Então, muitas vezes, o Bolsonaro, percebendo esse crescimento da figura do ministro Sérgio Moro, ele vai lá e rejeita aspectos importantes para a sua política, como nós vimos agora, essa questão do juiz de garantias, né, do pacote anticrime. Então, nós vamos vivenciar essa tensão. Por quê? Porque Bolsonaro sabe que, por um lado, né, ele não pode atacar frontalmente Sérgio Moro, porque o prestígio que o Sérgio Moro confirma ao mandato dele é muito grande, ele pode perder muitos apoiadores, Jair Bolsonaro, se bater de frente com o Sérgio Moro, mas ele também não pode deixar que Sérgio Moro cresça, que Sérgio Moro se notabilize. Então, por isso que eu falo, é um jogo de bate-a-sopra, ele vai ter que equilibrar isso para que essa sombra não seja o vulto que
sepulte um projeto de reeleição de Jair Bolsonaro e que gostaria de chamar muita atenção que antes e durante a eleição sempre o Jair Bolsonaro se posicionou contrariamente à reeleição, inclusive dizendo que iria acabar com ela. E agora já muda totalmente de figura e nós vemos aí, quer dizer, né, 1 ano de mandato e já, né, planejando aí o seu processo de reeleição. Pois é, uma mudança bastante radical em relação justamente àquilo que era pregado ali durante a campanha. Mas a gente já viu, inclusive já viu esse filme com prefeitos, por exemplo, dizendo que não seriam candidatos a governador e saindo do cargo antes, né, Rosemary? Entre eles, exatamente. É incrível como aquela cadeira faz a gente mudar de ideias, né? Então, e rapidamente, né? Aquilo que era repudiado, nunca, jamais farei isso, e no dia seguinte, já como se essa declaração nunca tivesse existido. É realmente, né, lamentável, eu já tenho chamado isso de um cinismo na política, né? É muito ruim isso, e isso para a população é ruim, porque assim, quando figuras públicas, volto à questão da pedagogia política, as figuras públicas elas têm uma responsabilidade com aquilo que elas falam. As inúmeras declarações no mínimo desagradáveis que o presidente faz, por exemplo, contra a imprensa, né? Por exemplo, não só, elas são um desserviço à população. Quer dizer, a população olha e fala assim, puxa, se o presidente pode xingar o Glauco disso, por que eu não posso? Eu, cidadão comum, que não tenho nenhuma responsabilidade pública. Então, é muito perigoso isso, porque nisso nós atacamos instituições, nós atacamos profissionais, nós atacamos, né, todos aqueles que são contrários àquilo que a gente pensa. E isso é muito perigoso, porque já vimos isso em outros momentos, é uma escalada da intolerância, é uma escalada para autoritarismos, que eu espero que a gente não acentue nessa escalada. Espero, porque acho que temos muitas condições de construir uma sociedade democrática, plural, com liberdade de expressão, mas infelizmente esses nossos governantes não estão contribuindo para isso. Sem dúvida. Rosemary, muito obrigado pela sua participação. Um bom 2020 e até a próxima. Obrigada, Glauco. Bom 2020 a você e a todos os nossos ouvintes. Um bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com a cientista política e professora da PUC de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Rosemary Segurado.